Tarde para todos nós. É uma honra e um prazer muito grande estarmos aqui, realmente. Primeira vez no CIMESP, é a primeira vez em Recife, é a primeira vez em Pernambuco. Então, é a primeira vez que eu ando por essas terras da capitania. Muito obrigado. A doutrina espírita nos assevera que no processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução dos espíritos, nós passaríamos, segundo essa mesma ideia, esse mesmo princípio, por uma escala de mundos habitados que se encontra no capítulo 3º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. São 5 os tipos de mundo. Todos conhecem: mundos primitivos, provas de expiação, regeneração, ditose e mundos celestiais. Só que quando a gente enumera esses números, esses mundos assim, colocando a mão, nem fica muito bom, não fica uma imagem boa, porque, na verdade, para que ficasse bem representado, a gente deveria ter membrana de um dedo para o outro, assim, para que a gente não saltasse de um mundo para o outro, como se as membranas fizessem a ligação de um estágio para o estágio seguinte, porque não existem saltos. Processo de evolução dos mundos é um processo que é mais parecido com uma rampa do que com uma escada. Nós não temos, na verdade, segundo a visão da doutrina espírita, a expectativa de que a gente, de repente, durma no mundo de provas e expiações e no dia seguinte, como se nós fôssemos milho de pipoca, a gente acordasse já em mundos de regeneração. Não. Não é dessa forma que a doutrina espírita nos apresenta seu conteúdo. Existe, na verdade, um lento processo de transformação nessa dinâmica. E muitas pessoas estão muito interessadas em saber a data em que a gente vai ingressar na regeneração. Então, uns disseram que foi em 2012, 2019, 2021, não, seria em 2057. E aí a gente vai criando uma série de datas. Hoje eu vou dar a data aqui. Só que eu não vou dar a data para todo mundo. Eu vou dar a data só para aqueles que me disserem quando foi que a transição começou. Quem me disser que dia começou, eu digo que dia vai terminar. Quando começou? Começou no ano 2000, na virada do milênio. Não. Na segunda metade do século XX, que foi quando teve muita mudança. Não, pode ter sido no século XIX, né, que teve tanta mudança, codificação kardeciana, bacana. Ou terá sido no Renascimento, quando o conhecimento voltou a iluminar a humanidade? Ou terá sido quando Jesus encarnou na Terra? Não há data, gente. Não existe data marcada para o início, porque é um processo contínuo. Nós estamos num processo contínuo de transformação. Não existe uma data específica para a gente dizer, começou aqui. Nós temos vários marcos, é verdade. Nossa, a vinda do Cristo para o planeta foi um marco extraordinário. Mas o Renascimento também tem a sua relevância. A Revolução Francesa tem. O processo de codificação da doutrina espírita também tem. As mudanças acontecidas no século XIX com o século das luzes também tem. As transformações sociológicas profundas do século XX também tem.
E o ano 2000 as pessoas sempre marcam, né, como se fosse uma data mística. Ah, não. A 1000 chegarás e de 2000 não passarás. Só que 2000 vai até 2999, né? Essa é uma profecia que, na verdade, é lá das tradições católicas, lá do milagre de Fátima, quando aquelas 3 crianças teriam avistado aquela entidade que se manifestou para eles, se apresentando como Maria de Nazaré. Então, nós temos uma quantidade muito grande de marcos para representar isso. E seria muita pretensão nossa descobrir os segredos do universo, quando o próprio Cristo disse que ninguém saberia a data em que isso aconteceria. Fica mais fácil a gente compreender que essa data não existe quando a gente lembra que a Terra já viveu uma outra transição planetária. É verdade. Nós já saímos de mundo primitivo para ingressarmos na condição de mundo de provas e expiações. Sim, quando a humanidade saiu da pré-história para ingressar na história, nós nos desatrelamos da parte da nossa história como mundo primitivo e ingressamos no segmento chamado provas e expiações. Ali houve uma transição planetária. Quem olhasse a Terra no período pré-histórico não reconheceria a Terra no momento presente. Então, houve uma mudança. A sociedade da pré-história é diferente da nossa sociedade. Aonde que a gente enxerga essa mudança? Os estudiosos tentaram encontrar um parâmetro, mas sempre um parâmetro que foi inventado, não é? Poderiam ter dito que foi quando o homem criou a noção de Estado, mas não foi. Quando o homem passou a habitar em casas, saindo das cavernas, mas não foi. Foi quando nós construímos as noções de família, também não foi. Então, quando é que a gente estabeleceu, do ponto de vista técnico, o momento no qual o homem sai da pré-história para ingressar na história? Segundo aquilo que se ficou consensado entre os estudiosos de história, esse marco é a escrita. Quando, por algum motivo, um povo apresenta uma maneira qualquer que seja, de hieróglifos, escrita cuneiforme, em tabicas de argila, sei lá, não interessa como, mas ele grava em caracteres aquela informação para que outros adiante consigam ler aquele conhecimento, aí considera-se que o povo saiu da pré-história para a história. Aí eu perguntaria, qual foi a data que o homem saiu da pré-história para entrar na história? Tem? Não tem. Pois é, não tem a data de saída do primitivo para o mundo de provas e expiações e a gente quer uma data para sair de mundo de provas e expiações para a regeneração. Também não vai ter, gente. Também não vai ter. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que no primeiro episódio que nós vivemos, aconteceu um processo de transformação que não foi no planeta inteiro ao mesmo tempo, aconteceu em um lugar e outro não, ou seja, a humanidade ela não cresce toda por igual. Nós temos alguns lugares do planeta que avançaram rápido com a escrita, Suméria, Egito, aprenderam rápido. Outros lugares da Terra demoraram mais para sair da pré-história. Mas foi esse mecanismo de saída lento, gradual, que foi acontecendo, que promoveu a transição nossa, em que a gente se desembaraçou da pré-história e começou a experimentar os episódios da história em si. E agora nós estamos diante de uma nova etapa desse tipo. Agora a humanidade vai experimentar uma nova transição, um novo momento no qual ela vai se desligar, vai se descolar das características anteriores para começar a ter as características novas. No mundo primitivo era muito fácil, porque o mundo primitivo era um mundo onde o quê? Pré-história. Então, predominância
da natureza animal sobre a natureza intelectual. Ainda não existe discussões do ponto de vista moral. Na pré-história não tem discussão moral. A discussão ainda é para o desenvolvimento da inteligência. Então a gente precisa desenvolver esse mecanismo para que a gente consiga avançar. Eu preciso, para sair da pré-história e ingressar na história, desenvolver inteligência. Eu só preciso de uma chave para sair da pré-história e ingressar na história. Inteligência. Se eu conseguir ter raciocínio, desenvolvimento intelectual, compreensão das coisas, razão desenvolvida, aí nós vamos ter, consequentemente, uma presença mais efetiva do ambiente espiritual sobre o ambiente material. E isso significa dizer que nós estamos aptos para ingressar num segundo período dessa nossa história. Mas quais são, assim, essas características que o mundo de provas e expiações tem para que a gente possa dizer, realmente a gente saiu da pré-história mesmo? É só olhar o mundo em nosso derredor, tá? Só olhar, tá? Cheio de informações que nos ajudam a perceber isso. E a gente, se quiser olhar isso com mais devagar, nós vamos perceber quando a gente consulta o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, em que os Espíritos definem o que é um mundo de provas e expiações. Eles vão dar lá 7 características dos mundos de provas e expiações. São 7 pontos que Kardec destaca e que são o grande motivador para que a gente diga: estamos no mundo de provas e expiações. Característica número 1: são muito inteligentes, extremamente inteligentes, constroem gênios, máquinas, têm uma tecnologia extraordinária, um domínio das ciências de maneira muito efetiva. E isso é uma característica nossa. A gente tem realmente, ninguém pode negar que o nosso desenvolvimento intelectual ele é muito grande. Então a gente tem essa característica. Característica número 2 que a gente possui. Segundo, para ser um mundo de provas e expiações, além de ser muito inteligente, os espíritos de provas e expiações são muito maus. Muito maus, são cruéis, se vingam, guardam mágoa, têm ódio, têm rancor, gostam de dizer assim: deixa, o que é dele está guardado. Então, se a gente tem o hábito de ter esse tipo de comportamento e de ter aquela vontade de se vingar das pessoas, nós temos já um segundo ponto aí de um planeta de provas e expiações. Vai bater a cartela do bingo, mas essa seria a segunda pedra para a gente ser de provas e expiações. Terceira característica: por serem muito inteligentes e por serem maus, constroem sociedades perversas, desiguais, cruéis, sociedades marcadas pela desigualdade social, pela violência, pela falta de amor ao próximo, sociedades marcadas por uma série de dores profundas. E existem muitas pessoas que não são espíritas, né? E que dizem assim: eu não acredito que Deus exista, porque se Deus existisse não tinha essa sociedade desigual que o mundo experimenta. Mas aí vem a pergunta: foi Deus que fez essa sociedade? Ou foi o homem que construiu esse modelo de sociedade? Então a gente quer colocar nas costas de Deus uma responsabilidade que é nossa. Fomos nós que edificamos esse modelo de sociedade e achamos que está bom, porque ninguém está preocupado em querer mudar. Então, porque está bom. Mas a nossa sociedade, ela é uma sociedade cruel, perversa,
marcada por uma série de desigualdades, um conjunto muito grande de dores que a gente possui. Essa é a terceira característica. A quarta, para ver se a gente marca mais essa: nos planetas de provas e expiações existem provações inimagináveis, expiações dolorosíssimas, profundamente amargas, que quando nós olhamos, nós nos compadecemos da imensidão do fosso de sofrimento que algumas criaturas experimentam. Isso também é uma característica dos mundos de provas e expiações. A crueldade da criatura humana acaba produzindo esses processos de sofrimento. No livro Reflexões Espíritas, no capítulo 18, uma mensagem assinada por Viana de Carvalho, ele vai nos trazer uma informação muito preciosa. A informação de que os pobres da Terra não são apenas os ricos de outras existências. E tem muita essa leitura dos espíritas, né? O que é pobre hoje? Foi rico no passado. Se somar todo mundo que é pobre hoje, não dá o rico que teve na história da humanidade todinha. Então não dá para ser só esta causa. Existe uma segunda causa que também produz o sofrimento, a desigualdade, a pobreza, que é a crueldade humana. Nessa mensagem, Viana de Carvalho fala que no modelo de desenvolvimento das criaturas existe um mecanismo da lei em que os mais frágeis são trazidos para conviver com os mais fortes, para que os mais fortes protejam os mais frágeis e abram perspectivas de crescimento para eles. Essa é a proposta. Mas o que acontece? Nem sempre isso dá certo, porque às vezes nós, por sermos cruéis, coraçãozinho duro, a gente vendo uma pessoa mais frágil, explora, engana, trapaceia, escraviza. Então, ao invés daquele que tem mais conhecimento servir de instrumento propulsor do progresso do outro, ele destrói a felicidade dos companheiros e se atrela na lei de causa e efeito a sofrimentos desnecessários. Então ele reencarna assim como pobre, mas nem todas as situações de pobreza que a nossa sociedade experimenta são situações expiatórias. Tem muita pobreza provacional, pobrezas que decorrem desse mecanismo através do qual o homem, explorado pelo próprio homem, acaba se tornando uma massa de manobra, gerando os bolsões de miséria e de sofrimento que a nossa humanidade possui. Quem não perdeu a conta, eu falei 4 já. Eu disse que são inteligentes, mas que são maus. Disse que eles constroem sociedades perversas. E disse que as expiações são profundamente dolorosas. Tá certo ou eu me perdi? Tá certo? Então, muito bem. Quinta característica que esses indivíduos possuem: desinteresse das coisas espirituais. É uma sociedade marcada por um desinteresse nas coisas do espírito. E aí certamente a gente vai dizer assim: não, né? Tem tanta gente nos templos religiosos, tem tanta gente seguindo determinadas religiões, tem muita gente que segue uma religião na Terra. É verdade, não é que tem mesmo? A grande pergunta é: estão fazendo lá o quê? Estão indo atrás do quê? De servir a Deus ou ser servidos por Deus? Fazer um culto externo para agradar ao Senhor e tirar uma vantagem pessoal? Olha como a minha vida está boa. Olha só, agora eu troquei até de carro. Deus está me abençoando. Naquele modelo de que tudo que Deus pode fazer por nós se restringe a questões materiais, como se de repente Deus estivesse interessado em nos fazer prósperos e ricos. Esse realmente é um modelo que a gente encontra até no Velho Testamento, uma proposta de nós imaginarmos que a nossa condição de felicidade seja
ser rico, ser próspero, ter vida longa, ter saúde. Mas esse modelo é um modelo que, de certa maneira, ele colidiu com a mensagem cristã, aonde Jesus dizia que aquele que viesse após ele, que negasse a si mesmo. Negar a si mesmo é fazer a ruptura com todos esses interesses materiais. Primeiro você tem que negar a si mesmo. A primeira coisa, negue-se a si mesmo. Pare de ter interesse pessoal. Primeiro. Segundo, tome sua cruz. Ou seja, assuma seus compromissos, assuma sua família complicada, assuma as dificuldades que a vida possui. Não fuja dos compromissos reencarnatórios que temos. Aproveitemos as experiências do corpo difícil, da solidão afetiva, das dificuldades que a vida traz, das nossas lágrimas, às vezes tão importantes para o nosso crescimento, sem revolta, sem desespero. Então, fazer esse segundo movimento é muito importante. Então, primeiro, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e depois me siga, porque para poder levar a cruz, colega, só com Jesus na causa, porque às vezes está tão difícil. Ai, como é difícil, meu Deus. A gente busca o entendimento daquilo que o Cristo nos aconselhava e a gente se fortalece para o embate do cotidiano. Então, a proposta que a gente vai encontrar na doutrina espírita é essa. E a gente vai procurar o reforço nas palavras de Jesus, exatamente porque a doutrina espírita, ela vem validar a mensagem de Jesus, dando a razão pela qual temos que perdoar, temos que amar, temos que persistir, temos que não desistir, temos que perseverar no bem. Então a gente tem uma explicação espiritual que fundamenta as palavras de Jesus, daí porque se conceitua o Espiritismo como o cristianismo redivivo. Ele botou vida de novo naquela mensagem que havia enfraquecido, que havia perdido força pela falta de fundamentação dos princípios que esposava. Então, nesse momento em que a gente vai olhando as características dos mundos de provas e expiações, a gente vai percebendo que a gente tem todas essas características. Nós temos todas elas, todas as 4 primeiras que a gente já colocou, e temos essa também, essa característica nossa de descrença, de sermos tão estranhos, porque a gente se aproxima da religião, coloca uma roupa, mas por dentro, como diz o Moacir Franco, né? É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo, né? Então assim também a gente muitas vezes se mostra do lado de fora com um hábito religioso, mas por dentro não. E faltam 2 últimas características dos mundos de provas e expiações. A penúltima delas é que nós somos espíritos endurecidos, teimosos demais, porque tudo bem que a gente fosse mal, bom, tudo bem que a gente construísse sociedades perversas, tudo bem que nós experimentássemos dores imensas, tudo bem que a gente fosse realmente assim, né, desse jeitão arredio com relação a Deus, mas depois de tudo isso era para a gente não ser endurecido. Mas o que diz na literatura espírita é que os espíritos de mundo de provas e expiações, eles são endurecidos, eles não mudam, gente. É muito interessante. O cara sofre desgraçadamente. Meu Deus, eu não aguento mais. Aí, vamos refrescar um pouquinho. Aí, pronto, agora eu estou bem, agora eu posso me vingar do que ele está fazendo comigo, já estou melhor. Então assim, é muito estranho, porque a gente encarna, reencarna e não muda. É uma característica muito estranha, porque as experiências do mundo de provas e expiações,
elas parecem assim tão duras. Por quê? Porque a nossa casca é dura mesmo. Por isso que por que é tão duro? Porque a gente é duro. Se a gente fosse mais molinho, a experiência era mais molinha. É porque a gente é muito duro que a experiência tem que ser igual aquele quebra-nozes que a gente bota dentro e puxa na alavanca, para ver se quebra a casca para acessar o que tem dentro. Porque nós somos bem complicados. É difícil conseguir acessar esse coquinho de babaçu que a gente tem dentro de nós. Nós somos bem difíceis. Nós somos os espíritos benfeitores, que parece aquelas mulheres quebradeiras de babaçu, sentadas querendo quebrar o babaçu, mas nosso babaçu é duro na queda para poder quebrar. Então nós somos reconhecidos na literatura espírita como almas endurecidas. E a última das características dos mundos de provas e expiações é aquela que diz que nós somos espíritos exóticos. Quando a gente ouve assim a primeira vez, a gente fica pensando, exótico. A gente logo imagina que deve ser um espírito com 3 olhos, 5 mãos, né? 2 antenas, que é exótico. Exótico não é isso. Exótico significa veio de outro lugar. Se eu trouxer aqui um suco de cupuaçu para vocês, vai ser tão estranho, né? Que o cupuaçu é uma fruta exótica. Aqui. Lá em Rondônia não é não. Em cada esquina tem um pé. Então assim, o que é exótico num canto é comum no outro. Os espíritos de provas e expiações são exóticos porque eles são endurecidos. O que acontece? Vem o período de provas e expiações e eles não amolecem. Aí eles são o quê? Migrados para outro lugar. Por isso que ele é exótico. Vieram de outro canto. Aí migra para outro lugar. Então aqui vai amolecer. Aí bota na panela de pressão, dá aquela fervura, quando abre, duro do mesmo jeito. Migra de novo. Então é comum os espíritos de provas e expiações migrarem de mundo para mundo, à medida em que os mundos onde eles estão evoluem e eles ali tinhosamente não querem mudar. Nós estamos novamente num período de provas e expiações. Nós estamos de novo numa etapa dessa. Não sei quantas a gente já experimentou anteriormente, não sei. Mas a gente precisa desenvolver as características para ir para o mundo de regeneração, que é o próximo estágio. E eu tenho certeza que está todo mundo querendo saber o que eu preciso ter para poder fechar a cartela da próxima etapa, né? Eu disse que eram 7 características de provas e expiações. Pois não é que são 7 também de regeneração? Existem na literatura de Kardec, capítulo 3º, item 16 e 17, 7 características que estão colocadas ali, que a gente precisa ter para ingressar no mundo de regeneração. Quem anotou os 7 primeiro, anote os 7 seguintes agora. O que eu preciso ter para que eu diga, gente, eu acho que eu consegui, ou eu não consegui? Lá vai. Primeira característica: mundos de regeneração não são mundos superiores. Porque tem muita gente que acha, o mundo de regeneração, a gente vai andar vomitando e vai... Não vai. Não vai não. Vai fazer isso lá no mundo ditoso. No mundo de regeneração não tem essa conversa não. Mundo de regeneração não é mundo superior. Mundo de regeneração são mundos que estão numa fase intermediária da evolução. Se a gente bem percebeu, são 2 para baixo, 1 no meio e 2 para cima. Então primitivos e provas de expiação são abaixo. Prova, o outro de regeneração está no meio. Aí eu tenho mundos ditosos e mundos celestiais para cima. Ele está bem no meio. Ele está ali. E quando a gente lê
a definição dos mundos, logo no comecinho do capítulo, lá pelo item 3, 4 da obra, ele define algumas características, logo de cara, dos mundos. E ele diz o seguinte, que os mundos de provas e expiações, esse que nós estamos, o mal sobrepuja o bem. O mal sobrepuja o bem. Quando ele vai falar dos mundos ditosos, que é o estágio seguinte ao de regeneração, ele diz, o bem sobrepuja o mal. Então, se no provas e expiações o mal sobrepuja o bem, e nos mundos ditosos o bem sobrepuja o mal, o que acontece no mundo de regeneração? Se iguala, né? Então não é um mundo assim que a gente... é uma coisa... Não é. Pode tirar essa ilusão de que mundo de regeneração... Não é. Mundo de regeneração é uma coisa que eu vou dizer o que é. Então, primeira característica, não é um mundo superior. Se não é um mundo superior, está mais fácil da gente chegar lá. Beleza? Está mais fácil. Segunda característica, os corpos são iguais aos nossos. Oxi. Se os corpos são iguais e o mundo não é superior, significa que a gente já tem toda a estrutura orgânica para o mundo de regeneração. Faz sentido, estou dizendo? E não é porque então? Não é pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé porque não quer. Nós não estamos no mundo de regeneração porque a gente não quer, porque ele não é um mundo superior, e segundo, os corpos dos mundos de regeneração, eles são idênticos aos nossos, não precisa esperar nenhuma mutação, nenhum processo de evolução, vai perder todos os dentes, vão cair, vai ficar só um dedo na mão que é para apertar botão. Não precisa. Mundos de regeneração, as estruturas orgânicas, elas são iguais. Para quem é da área da informática, eu vou deixar mais claro, o hardware é o mesmo, o que muda é o software. É o software que muda, não é o hardware. O hardware é o mesmo. Então a primeira das características aí não é superior. E a segunda é que os corpos são idênticos. E a terceira diz o seguinte, tudo bem, Kardec falando, tudo bem, não é um mundo superior. Não é um mundo superior. Tudo bem, os corpos são iguais aos nossos. Mas tem uma vantagem. Eles se parece com uma instância de descanso, um local de alívio, um local onde ainda não seja superior, os espíritos descansam das batalhas terríveis dos mundos de provas e expiações. Nesses mundos, as pessoas podem confiar nas pessoas. Legal, né? Pense no mundo que não precisa ter chave. Tranca se não vou roubar. Não precisa trancar, ninguém vai levar. Ninguém vai levar. Eu vou fazer uma comparação grosseira. O mundo de regeneração, ele parece muito com esse nosso ambiente aqui, com o semestre. É desse jeito. Os corpos são os mesmos, ninguém aqui é espírito superior, mas as pessoas, elas não estão interessadas em pegar o que é dos outros. Se alguém esquecer um relógio no banheiro, o que vai acontecer? Olha, esqueceram esse celular no banheiro. Olha, uma pessoa esqueceu tal coisa. Então, esse ambiente de cumplicidade,
de respeito uns pelos outros, é o que marca os mundos de regeneração. Então é uma instância de alívio pelo fato de não ser aquela coisa, aquela pressão danada. Mas Kardec diz, no mundo de regeneração, os espíritos ainda têm suas expiações. Ninguém pense que quando for para o mundo de regeneração não vai ter mais nenhum karmazinho. Vai! Ainda tem muita coisa. Só que os conflitos que a gente vai passar no mundo de regeneração são conflitos que não são conflitos globais, gerais, são conflitos individuais. Hoje a gente tem graves problemas de fome, multidão de pessoas morrendo de fome, desigualdade social absurda, nós temos um problema de guerra, nós temos desrespeito ao meio ambiente, nós temos uma série de coisas escandalosas no planeta. No mundo de provas de regeneração, a tendência é que isso não venha a acontecer. Mas a gente vai continuar tendo em casa nossas dificuldades. Ai, meu irmão é tão difícil, gente. Ele usa o meu desodorante, é Rolon. Então, assim, essas coisas vão continuar existindo. A gente vai continuar tendo os nossos probleminhas. Vai continuar tendo. Porque isso nós não seremos ainda espíritos superiores. Então, essas três características, elas são muito importantes para a gente entender o contexto da sociedade como será. Repetindo, não é mundo superior. Segundo, os corpos são semelhantes aos nossos. E terceiro, há uma sensação de alívio vivendo nesses mundos. Agora eu vou contar outras três características que são do indivíduo. Tem que ter essas três características para entrar. Se tiver só duas, vai ficar com um pedaço para fora e um pedaço para dentro. Não dá. Você tem que ter as três. Ok? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 17, primeiro parágrafo, finalzinho do primeiro parágrafo. Lá diz assim: os espíritos dos mundos de regeneração serão espíritos que terão vencido 4 imperfeições morais que assolam o mundo de provas e expiações. Para que ninguém esqueça as 4 imperfeições, você escreve ópio na vertical. Letra O com acento, letra P e O. Ópio na vertical. E aí saem as 4 imperfeições que Kardec cita. Do O com acento sai o ódio, do P sai as paixões, do I sai a inveja e do outro O sai o orgulho. Então, ódio, paixão, inveja, orgulho. Seriam 4 imperfeições que nós teríamos que vencer para que a gente conseguisse ingressar nessa nova etapa. Ai de nós se não conseguirmos fazer isso. Não é que a gente vai chegar lá com isso tudo resolvido. Ixi, não tenho nenhum pingo mais de ódio, um pingo mais de orgulho. Não, tem, porque não é espírito superior. Só que a característica do mundo de regeneração é o firme desejo de mudar. É a verdadeira vontade de ser diferente. Observe, o mundo é de regeneração, não é de regenerados. É o mundo onde a criatura vai fazer a sua regeneração. Então, o mundo de regeneração é onde você vai exercitar a vitória sobre essas 4 características. E ainda diz mais nesse parágrafo. Diz que, para resumir os 4, ele diz assim: para vencer os 4 tem um sentimento que é o antídoto dos 4. Muito simples de dizer, difícil de viver, chamado amor. Então, assim, para que você ingresse no mundo de regeneração, a gente precisa desenvolver o amor. O amor. Então, é aquilo que o Zezé de Camargo já sabia, né? Ele já sabia, há muito tempo ele já sabia o que é que a gente precisaria para ingressar no mundo de regeneração, né?
É o amor, é o amor, é o amor. Essa é a condição essencial. Gente, nós não iremos ingressar na regeneração sem amar. Para entrar no Provas e Expiações era só uma chave: inteligência, para poder passar. Agora precisa de duas. Tem que ter inteligência, claro, tem que ter desenvolvimento da intelectualidade e o aspecto da moral, desenvolvimento do amor. Quem não desenvolver essa parte do desenvolvimento do amor, vai para o cantinho do pensamento, não vai para a próxima etapa. Não tem como você ingressar no mundo de regeneração se você não desenvolver os sentimentos do amor. Não tem como. Aí vai acontecer o quê? Espíritos exóticos. Não deu, vai para o canto e repete a experiência. Gente, Deus não está com um pingo de pressa. Ele quer que a gente aprenda a amar. Então, se a gente não aprendeu, repete a experiência. Não aprendeu, repete. E por que essa insistência de aprender a amar? Porque o amor é a condição essencial para que o espírito seja feliz. Não existe um só espírito no universo infinito que seja verdadeiramente feliz sem amar. Então, se a gente caminha para a felicidade, eu tenho que obrigatoriamente aprender a amar. Até essa pessoa que você está pensando agora. Também. Mas vai ter tempo. Né? A gente não precisa sair amando a pessoa na primeira vez. Ela renasce como filho, renasce como irmão, aí vem como pai, depois vem como mãe, né? E a gente vai aprendendo a conviver debaixo do mesmo teto, briga, e a mãe da gente, minha filha, é seu irmão, não faça isso não. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então é o processo sem pressa do qual Deus se serve para que os espíritos aprendam a amar. Essa é a condição inarredável para a felicidade das almas: aprender a amar. Então, nessa primeira característica que a gente tem na questão da personalidade, está a vitória sobre essas quatro. Você anotou, minha filha? Anotou, né? Então ali está escrito o quê? Ódio, paixões, inveja, orgulho. Decorado já está, né? Só falta, já dizia aquela música do Beto Guedes, né? A lição nós já sabemos de cor. Só nos resta aprender. Então, de cor a gente já sabe. Agora só falta viver isso aí. Muito bem. Então, essa é a primeira. Mas são três. Qual é a segunda? A segunda é a seguinte. Está lá, não sou eu que estou inventando. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda característica da personalidade. Eles lutarão por uma sociedade mais igualitária. Quem não luta por uma sociedade onde exista menos divergência, perdeu o carimbo no passaporte. Nós precisamos ter uma sensibilidade para aqueles que são os excluídos, para os que não têm a oportunidade. Nós temos que ter esse olhar. Nós temos que ter a habilidade de construir uma sociedade em que a gente consiga inserir as pessoas, ter um olhar de misericórdia. Sociedade com desigualdades, que não oferece oportunidades, não coaduna com o mundo de regeneração. Precisa ter isso. É claro que eu digo, agora tem uma outra coisa também, tá? Sociedade que não acredita em Deus também não vai para a regeneração. Então, se de repente você tem uma sociedade que quer fazer uma sociedade toda igualitária com ódio de Deus, pode esquecer. Pode esquecer. Não se constrói sociedades felizes sem Deus. Quisemos tanto afugentar Deus do nosso pensamento desde o início do século XIX, perseguimos a religião, destruímos todas as ideias que tentavam apresentar ao homem o valor da fé, massacramos a religião e construímos uma sociedade hoje que foge da existência da religião, da fé.
dizendo que nós seremos mais felizes sem esses conceitos. Cadê a felicidade que foi prometida? Os nossos índices de suicídio estão como nunca. Não caminha sem Deus, debochar da fé, atacar templos religiosos, atacar os valores religiosos, não permitirá que possamos construir a sociedade do futuro. Então vejam que eu tenho de um lado a necessidade de uma sociedade igualitária. Sim, é verdade. Eu tenho um lado meu, um meu lado que me diz, olha, você tem que fazer uma sociedade melhor. Mas eu tenho um outro lado meu que diz, sem Deus não vai. Então nós temos que construir esse binômio entre Deus de um lado e a preocupação com o próximo do outro. E a gente observa na nossa sociedade uma certa polarização em termos dessas ideias. Os que defendem uma sociedade igualitária nem sempre têm o olhar para Deus. E muitos daqueles que defendem a sociedade com Deus não têm o olhar para a sociedade igualitária. O que está escrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo é que para ir, você tem que levar as duas asas juntas. Você tem que levantar a asa do amor ao próximo e levantar a asa da fé, para que essas duas consigam caminhar. Só que como é que você faz o diálogo se essas duas forças se odeiam, se contestam, se atacam, se agridem e não se suportam? A gente precisa de um ponto onde elas possam dialogar. E esse ponto é o primeiro ponto que eu comentei, que era a presença da vitória sobre o ódio de um lado e a paixão do outro. Eu odeio o outro que tenho paixão pelo meu. É o ódio que eu tenho de você, pela paixão que eu tenho daquilo que eu acredito. É a vitória sobre a inveja, porque eu não tenho o que você tem, e do orgulho que eu tenho do que você não tem. Nós temos que vencer. Não é bonito isso, né? Então, é a construção disso, centrada na ideia do amor, que vai fazer o equilíbrio entre essas duas forças. A gente tem que equilibrar as forças. Então, se a gente percebeu, como disse Kardec, é o amor que vai representar esses 4 sentimentos. Trazendo para essa lógica, palavras, não é? Eu fiquei com a fé num canto, fiquei com o amor, representando Jesus aqui no meio, e o amor ao próximo do outro lado. Faz sentido? Ficou a fé, Jesus e o amor ao próximo. Que eu vou substituir por 3 palavras. Em vez de fé, eu vou colocar Deus. Em vez de Jesus, vou falar Cristo. Em vez de amor ao próximo, vou falar caridade. O que é que deu? Deus, Cristo e caridade. É a bandeira de Ismael. Para ingressar no mundo de regeneração, nós temos que olhar a fé com respeito a ela, de um lado, tentar uma sociedade equânime, mas dialogando através do amor, e quem tiver dúvida disso, depois procura a questão 841 de um livro dos Espíritos, onde dá a dica de como é que a gente conversa com pessoas que pensam diferente de nós. Falta uma característica última, só falei 6, eu disse que eram 7, está faltando uma, cadê a 7ª? A 7ª é um pouco preocupante. A 7ª diz que os espíritos de regeneração são espíritos falíveis. Então pode ser que eles se atrapalhem tanto que volta para viver de novo no mundo de provas e expiações, tá? Não é porque a pessoa pegou o carimbo e foi, que ela vai ficar dentro do trem, que pode voltar. Pode voltar. Então não adianta você achar que porque você conseguiu ir para o mundo de regeneração, você nunca mais parece a Carlota Joaquina, que o pessoal diz, né? Que quando foi embora, tirou o sapato, bateu os sapatinhos para tirar o pó e disse, desta terra não quero nem o pó. Então, assim, não adianta a gente querer fazer isso na terra, de dizer, aqui eu não volto nunca mais. Pode ser que volte, tá? Pode ser que volte. Pode ser que volte
porque precisa e pode ser que volte para buscar os seus amores que ficaram. Muitos dos espíritos que vão se apiedam dos seus amados e voltam para buscá-los, cheios de amor, como Alcione, para vir resgatar os que ficaram na retaguarda. Lívia, né? Para buscar os nossos Públios que ficaram para trás. Sempre as mulheres, né? Mulheres são as mulheres. Mas muito bem. A última dessas é exatamente a possibilidade de a gente perder essa chancela de estarmos lá. Eu tenho certeza que está todo mundo muito preocupado. Meu Deus, será que eu vou? Será que eu fico? Minha Nossa Senhora, quero ficar mais aqui não. Pagar a conta de novo. Mas olha, eu trago uma notícia boa. Os espíritas não têm o perfil para a migração. Nós deveremos ficar na Terra, viu? Porque está lá na Gênesis capítulo 18, item 27. Qual é a característica dos espíritos que migram? Os maus não tocados pelo bem. São as pessoas que fazem e sentem prazer do mal que fazem. Nós não temos essa característica. Quem tem essa característica é aquela pessoa que diz assim, fiz, gostei do que fiz e faço de novo. Esse está com um pezinho para ir. Tá? Bem provável. Nós não somos assim, a gente às vezes até chora, ai meu Deus, o que eu fiz, aí faz de novo. Mas pelo menos, nós pelo menos somos o mal tocado pelo bem. Porque a gente chora, pede desculpa, aí faz novamente. Mas a gente já tem, parece assim, um desejo de mudança. Então, o que está contido na obra básica? Pode procurar lá depois, vocês vão pegar em casa. Gênesis, capítulo 18, item 27, no 3º parágrafo, vai estar escrito assim. Que os espíritos que não se adequam ao planeta quando ele passa da transição planetária, eles ou migram, olha, ficou um ou, hein? Ou migram para outros mundos, ou migram para outros lugares do mesmo planeta mais atrasados. Eu confundi vocês? Então a gente, de repente, não vai migrar do planeta, a gente vai migrar no planeta. Nós vamos deixar de estar aqui e vamos lá para a Birmânia, para Bangladesh, para a Somália, nós vamos para o Afeganistão, para a faixa de Gaza. Vamos para outros lugares. Tem que pregar o evangelho. Quando a gente fala que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho, a gente precisa perceber que se o Brasil é o coração do mundo, então o mundo é o corpo. Faz sentido? Se o coração o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. Qual é o papel do coração para o corpo humano? O que o coração faz? Bomba sangue. É isso, gente. Nós somos o sangue. Nós somos o sangue. Se você fosse o governador planetário, você colocaria toda a literatura num lugar só, tudo em português, tanto livro que não dá para a gente ler numa existência inteira e colocaria pouco em outros idiomas? Se ele é o governador do planeta, ele deveria colocar tudo em todos os idiomas. Por que ele põe mais em português do que qualquer outra língua? Porque aqui é o centro de formação de mão de obra. Nós estamos sendo formados. A verdadeira tarefa vai começar na próxima existência. Isso aqui é só o treinamento. O coração está enchendo de sangue. Nós somos as hemácias. E daqui a pouco esse coração vai bombear. Pum! E vai jogar a gente para o mundo inteiro. Esse que é o objetivo. Nós estamos recebendo oxigênio. As nossas hemácias estão sendo oxigenadas
Se já preparou, aí vem o período da sístole, que o coração aperta. E as hemácias vão correr o corpo inteiro, levando o oxigênio do amor. É muito pouco provável que esse investimento todo esteja sendo feito para a gente ir embora do planeta. Nós não temos o perfil da migração mais. Essa não é mais a possibilidade para nós. Migrar, pouco provável. Agora, migrar dentro do planeta, inevitável. Nós, muito provavelmente, não seremos espíritas na próxima. Nós iremos nascer em outras religiões, ou fora do ambiente religioso. Vamos trabalhar na educação, na medicina, na filosofia. Tem gente que vai para o Palácio do Planalto. Tem um monte de gente. Nós vamos ser espalhados num monte de lugar. Dentro e fora do país, dentro e fora das religiões, dentro e fora do movimento espírita. O que nos aguarda é esse. Nós estamos no limiar do mundo regenerado. Mas eu não sei dizer para vocês quando isso vai chegar. Mas tenho certeza que a gente ainda vai fazer essa peregrinação por outros lugares, porque segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 14, diz que a transição só termina quando o Evangelho for pregado em toda parte do mundo. Nós estamos sendo convocados para esse trabalho. Quem está aqui não migrará da terra, mas pode preparar as malas para migrar para outro lugar dentro do nosso próprio planeta. Muito obrigado e boa tarde para nós.